Olá, estamos aqui de volta para o nosso vídeo número 5, que vai tratar dos problemas socioespaciais urbanos como vetor da Covid-19. O que isso significa? Significa que a gente vai tentar falar ao longo de 2 vídeos, porque esse é a parte 1 do vídeo, sobre como que a configuração material do espaço, o espaço construído, o espaço edificado das cidades, como que essa materialidade favorece a propagação do vírus. Favorece ou não, É isso que a gente vai procurar tratar. Para a gente entender como que se dá essa materialidade, como que o espaço pode favorecer ou prejudicar, a gente pensou da seguinte maneira: vamos dividir essa temática em 2 partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre o processo, a característica da urbanização brasileira. E no vídeo seguinte, que vai ser o vídeo de número 6, nós vamos falar sobre esse espaço. Vamos tratar efetivamente esse espaço para que vocês tenham uma noção sobre essa problemática. Bom, então, como que se caracteriza a urbanização brasileira? A urbanização brasileira ela começa a se intensificar lá nos anos 40 do século XX, atinge o seu auge entre os anos 60 e 70 do século XX, naquilo que a gente convencionou chamar de êxodo rural, quando houve uma grande migração de população do campo para as cidades. Ora, só que, diferente de outros lugares, a característica da urbanização brasileira não foi o surgimento ou o fortalecimento ou o crescimento de cidades pequenas e médias. Cidades com 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, 150 mil habitantes. Não. A característica da urbanização brasileira, por todo o território nacional, foi a formação de grandes regiões metropolitanas. O que vem a ser então uma região metropolitana? Uma região metropolitana é a área formada que vai reunir uma grande cidade, uma metrópole, e as suas cidades no seu entorno. Metrópole vem do grego metropolis, metro, mãe, polis, cidade. Essa cidade-mãe, essa grande cidade, ela influencia, ela polariza as cidades ao seu redor. Ora, então a região metropolitana ela vai ser formada por 2 ou mais cidades, no caso aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, são mais de 15 cidades que são funcionalmente integradas a essa metrópole. O que significa? Significa que os moradores, os habitantes das outras cidades têm uma relação de dependência, e as outras próprias cidades, com a região, com a metrópole, no caso com o Rio de Janeiro. Muitos dos trabalhadores, muitas das pessoas que trabalham no Rio de Janeiro, moram em São Gonçalo, moram em Niterói, em Caxias, em Nova Iguaçu, e há uma dinâmica constante, fluxo intenso. Muitos dos mercados do Rio de Janeiro, eles são abastecidos por depósitos que estão localizados nas cidades periféricas desta metrópole. Então, a região metropolitana, ela se caracteriza por isso, por uma ou mais cidades, por um conjunto de cidades integrados a uma grande cidade. Ora, e na urbanização brasileira, essa foi a característica. Para vocês terem uma ideia, dos 210 milhões de habitantes do Brasil, quase 100 milhões estão vivendo em cerca de 27 regiões metropolitanas. Não somente as capitais formam as regiões metropolitanas. Você tem no interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Pernambuco. Você tem regiões, regiões metropolitanas que se formam, que reúnem 5, 6, 7 cidades, e faz com que a característica da nossa urbanização é a metropolização, ou seja, a formação de regiões metropolitanas. E isso traz uma série de problemas. No vídeo que vai agora a seguir, nós vamos fazer um pequeno passeio sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos assistir? Uma região metropolitana se caracteriza pela conurbação. Você tem uma ou mais cidades
né, que se juntam, que se fundem e que a gente não vê os limites, como vocês podem observar na imagem. Temos Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, né, temos várias cidades onde a gente não consegue ver os limites definidos. Nessa imagem aí, o que está em verde representa a vegetação ou montanha e o em cinza a área urbana. Né? Aqui a gente vai dar uma olhada, passeio sobre a zona norte do Rio de Janeiro, um zoom aqui agora no estádio do Maracanã, vejam a área urbana. Vamos agora para a zona sul do Rio de Janeiro, onde a gente vai ver a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Cristo Redentor. E agora a gente vai para a região urbana de São João de Meriti. Então vejam que há esta confusão, digamos assim, em que você não consegue ver os limites. Tem vários municípios, tem mais de 10 municípios que se juntam, se fundem e do alto, como nessa imagem de satélite, que a gente está fazendo esse sobrevoo pelo Google Maps, parece que é uma cidade só. Vejam, você não consegue ver o limite. Dessa imagem aqui do alto, a gente percebe isso. A gente está vendo lá no alto da imagem, abaixo de Juiz de Fora, o Rio Paraíba do Sul, e aqui embaixo a região metropolitana. Bom, vocês puderam ver então aí nesse vídeo que a gente acabou de mostrar, e queria aqui fazer uma pequena correção, o sobrevoo que a gente fez não foi pelo Google Maps, foi pelo Google Earth, que é uma outra ferramenta desta corporação multinacional que é a Google Incorporation. Bom, então vocês puderam ver, apenas com o exemplo do Rio de Janeiro, o que vem a ser uma região metropolitana. Bom, então eu espero que agora os mediadores aprofundem com vocês, né, e discutam com vocês o que é o conceito de região metropolitana, conurbação, integração funcional, polarização, que foram termos que eu utilizei aqui no vídeo e que são importantes para vocês aprofundarem o conhecimento sobre essa temática bastante importante e relevante à geografia. No vídeo que vem, da próxima semana, nós vamos ver mais as características espaciais das áreas urbanas, né? E principalmente das regiões metropolitanas brasileiras. Muito obrigado e até a semana que vem.